Vamos lá, vamos ver mais alguma coisa aqui. E o Boulos em Haddad? Ah, pois é, a Matilda perguntando. Boulos e Haddad em São Paulo, né? Ali entra uma questão. Se política fosse meramente uma questão quantitativa, né, científica, a gente faria lá 650 pesquisas diferentes de opinião, a gente mediria as rejeições dos candidatos, a gente faria uma série de pessoas, chegaria no final e dizia: o candidato A tem mais chance, então todos nós vamos apoiar o candidato A, certo? E todos, racionalmente, de posse dos dados, iam dizer: não, vamos apoiar o candidato A, e não teria problema. Mas política não é isso, né? Tem uma dimensão pública da política, mas tem uma dimensão privada também. Cada um desses agentes ele tem um planejamento de vida, né? Tem um interesse pessoal. E de forma nenhuma isso é demeritório, de forma nenhuma isso é negativo. Isso é parte da nossa existência como seres humanos. E ali em São Paulo, eu acho que o que está rolando é exatamente isso. Veja, o pessoal declarou que não vai lançar candidato a presidente. Isso pela primeira vez na história do pessoal, desde que o pessoal foi criado. Isso é um movimento grande para o partido. Ah, mas o pessoal não tem voto, o pessoal. Veja, eu não vou discutir a representatividade eleitoral do pessoal. Tá? Em alguns lugares eles realmente não têm voto, em outros lugares eles têm, mas eles têm políticos e têm um partido organizado, né, e são reconhecidos como parte da esquerda, e portanto além da dimensão eleitoral no pessoal, há uma dimensão de legitimidade que às vezes as pessoas, especialmente do PT, não contam. Tá? Nós estamos aparando arestas, nós estamos tentando criar uma candidatura em 2022, uma candidatura Lula, que não deixe brecha para que o status quo, a esquerda, a direita liberal e a direita fascista entrem nessas brechas e nos destruam. E uma dessas brechas é a legitimidade de escolha. Né? Então, se nós tivermos uma esquerda facetada, aquele discurso de, não, veja bem, nem o PSOL não suporta o Lula, até eles lançaram, porque eles sabem. O pessoal pode ter poucos votos, mas esse discurso de se aproveitar do racha das esquerdas, ele causa um, um, um dano na legitimidade da esquerda que tem que ser levado em conta. Então, quando o pessoal diz, olha, eu vou abrir mão da candidatura da União Nacional, é ótimo. É ótimo, a gente consegue organizar isso. Ah, mas eles não teriam voto. Já falei, deixa isso de lado, a gente está falando de legitimidade. Agora, o pessoal parece, e óbvio que eu não estava presente nessas reuniões, então a informação que a gente tem é que teria exigido que em São Paulo o PT abrisse mão da sua candidatura para o Guilherme Boulos. Tá? Eu não sei se isso estava no processo de negociação e se essa negociação foi feita a portas fechadas. Se não foi feita, estamos errando. Porque acho que essa é uma questão sensível que os partidos têm que sentar e discutir a portas fechadas e não via mídia através de declarações de A ou B, como algumas vezes se faz. Tá? Mas se esse é o custo para a união do pessoal, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. E começar a fazer alguns cálculos. Uma coisa é a performance eleitoral de Guilherme Boulos em São Paulo, capital. Outra coisa é a performance eleitoral de Guilherme Boulos para o governo do Estado. O governo do Estado requer toda a região do interior de São Paulo. Essa região do interior de São Paulo, ela tem problemas sérios com a esquerda que o PT representa e que é menos à esquerda do que o PSOL representa. Portanto, há que se imaginar que a rejeição a Guilherme Boulos no interior do Estado deverá ser muito maior do que a rejeição a algum candidato efetivamente de uma esquerda do PT. Eu não sei se isso está sendo levado em conta e eu não sei se o pessoal está fazendo esse cálculo de contraposição. Né? Fomos bem na prefeitura, então vamos bem no governo do Estado. Não sei se eles estão fazendo esse cálculo correto. Se eles estiverem fazendo, eu peço que eles refaçam e que repensem. Acho que Boulos não tem condições eleitorais de ser governador, não tem condições eleitorais de reunir força para ser governador de São Paulo.
E acho que o PSOL precisaria muito mais, nesse momento, focar na área legislativa do que nos executivos. No meu entendimento, o Boulos deveria sair para um Senado da vida ou para deputado federal, fazendo uma votação expressiva, gigantesca, aumentando a quantidade de parlamentares. Mas eu tenho a mesma impressão com relação ao Haddad. Eu acho que o Haddad também precisaria pensar se vai se lançar a candidatura no Estado ou se vai efetivamente para o Senado, vai puxar voto para o Senado, ou porque nesse momento, veja, a gente tem que começar a fazer a seguinte situação. Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar de bancada no Legislativo. Portanto, todo puxador de voto do PT dos partidos de esquerda, deveria dar prioridade aos cargos legislativos nesse momento. Agora, como fazer como conciliar esses planejamentos eleitorais com o planejamento de vida de cada um e, principalmente, com a representatividade que cada político pensa ter dentro do cenário internacional e que gostaria de ver representada na real, né? É que é muito complicado, é muito complexo. É muito complexo. Espero que PT e PSOL entrem num acordo, mas eu penso que o pior dos mundos seria eles não entrarem num acordo, mas o segundo pior dos mundos seria criar uma chapa Boulos e Haddad ou Haddad e Boulos. Isso seria horrível. Seria horrível porque nós colocaríamos as duas principais lideranças na região de São Paulo, com algum lastro de votação, porque quer a gente queira, quer não. O Boulos teve uma votação significativa na prefeitura, tá? Mas seria colocar essas duas lideranças num posto em que a chance de eleição não é grande, tá? Não se emocionem. Porque nós estamos dando aí as pesquisas, estão mostrando que o Haddad está 40 pontos à frente. Gente, as pesquisas no Rio Grande do Sul davam Manuela ganhando no primeiro turno, no ano passado. A prefeitura de Porto Alegre que já foi a capital do PT, a capital do orçamento participativo, dava a Manuela ganhando em primeiro turno, e aí depois as coisas foram caminhando, foi chegando perto da eleição, golpe em cima de golpe, as oposições mudando candidaturas em cima da hora, alterando a preferência dos eleitores, tornando a coisa uma bagunça, ao ponto da Manuela não ser eleita. Então, assim, calcular com o fígado é muito ruim. Tá? Então, eu acho que o segundo pior cenário para a esquerda seria a chapa Boulos-Haddad ou Haddad-Boulos. Aqui é indiferente para mim quem vai estar na cabeça e quem não vai estar na cabeça. Tem gente dizendo, tinha que ser Boulos e Haddad, o Haddad de vice, e aí, num eventual governo Lula, o Haddad seria ministro sem maiores problemas. Existem composições que podem ser pensadas aí, mas, de novo, o segundo pior cenário seria a gente gastar duas figuras e dois puxadores de voto dessa magnitude para um cargo em que vai ser muito difícil a eleição. Tem que ir um só, tem que ir ou Haddad ou Boulos, e centrar fogo neles e o resto ir para outros lugares, porque nós vamos precisar não ficar nos matando nessas coisas, mas unir efetivamente forças. Então, eu acho que São Paulo devia, de alguma maneira, pensar um pouco como o Rio de Janeiro está pensando. No Rio de Janeiro, me parece que já se organizou a esquerda ao redor de Freixo. Né? E parece que a ideia é exatamente essa. PT, PTB, PCB, PSOL, todos eles se organizarem em torno do nome do Freixo, lançar o Freixo e todo mundo trabalhar para um ponto junto. E eu penso que isso tem que ser feito em São Paulo também. E aí tem o Márcio França, né? O Márcio França está dando aí as suas tenteadas, está dizendo que todo mundo devia abandonar em direção ao nome dele, né? Que ele seria o nome que teria maior aceitação e que poderia efetivamente encerrar com um domínio do PSDB. E aí eu fico imaginando, se você quer trocar um domínio do PSDB por quanto que um governo França realmente seria, de fato, o encerramento de um domínio das oligarquias de poder que sempre sustentaram o PSDB. Eu tenho certas dúvidas, mas é um outro nome que tem que se pensar aí no meio. Agora, de novo, a gente tem que parar de pensar com o fígado
e começar a bolar estratégias um pouco mais sólidas disso. Emperrar 2 nomes dentro dessa postura de São Paulo seria um erro lamentável.